Já pedi o convidado, já solicitei o convite ao Marcel. Voltou? Marcel, voltou? Você voltou? Eu voltei, tô aqui. Então, beleza. Porque voltou antes e caiu de novo. A internet Pois está nos é, traindo o Rio de Janeiro, né? pois é. Porque o Instagram também não me avisou que o tempo ia acabar. Acaba, eu acho que eu entendo muito de Instagram, né? Nem sabia que tempo acabava, mas enfim. Eu li os comentários ali que eu parei no balão. Não, nem sei mais o que eu estava falando, que eu estava tão fascinado com a situação É, aí. para no balão. Você falou que dá para mudar o caminho, assim, de fazer uma abordagem talvez diferente no início, para depois voltar para a avaliação mecânica. Esse que eu estava falando, essa era a ideia, na Ah, verdade, né? sim, lembrei do balão, É, que eu fiz o balão. É como se nós fôssemos, é, vamos dizer assim, colocamos na cabeça que temos. Boa, Roberto, isso mesmo. Eu estava hipnotizado. Colocamos na cabeça que nós temos que achar um desarranjo. Mas se o sim, paciente chega com essa sensibilidade, por mais que nós mexemos no paciente, ele vai piorar. Então foi aí que sim. eu imaginei um balão. Nós É isso. trabalhamos com o paciente até um limite, para ganharmos, para diminuir aquela sensibilidade, para depois podermos achar alguma coisa mecânica. Se Aí você eu acho que eu usar o parei foi aí. sistema, se você usar o sistema quanto mais a gente pensa, o que acontece? Eu aconselho todo mundo a isso. Cara, às vezes para quando vai estudar, é tempo de estudo. Eu gostava muito de parar e refletir. Então, ao invés de eu ler alguma coisa, eu gostava de refletir. Então, assim, o que é sensibilização central? O que é sensibilização periférica? Todas as informações que você tem na sua vida inteira. Sensibilização, inflamação neurogênica, tudo que você aprendeu teórico e tenta pensar num paciente. Cara, isso me ajudava demais a entender essas nuances que o paciente pode surgir. E, cara, o mais importante existem. Eu trabalhei com a Solange Canavarro, que é uma fisioterapeuta Sim. neurofuncional aqui do Rio, super famosa, foi da presidente da Abrafim. E ela falava para mim assim, o Gagliano, chamava de Gagliano, Gagliano, o paciente não lê livro. Cara, isso aí é fantástico, porque a gente quer que o paciente tenha uma apresentação que a gente leu no livro. Só que ele não lê o livro, o Sim. paciente. Ele pode ter mistura de características, na verdade. Então, é por isso que a gente tem uma classificação provisória. E a partir da classificação provisória, ela vai ser confirmada ou refutada, ou até refumada, confirmada, confirmada, mas trocada na segunda consulta. Cara, isso é fantástico. Então, o paciente ele não pode ser ele pode ser classificado como CPE, como uma síndrome de dor crônica, e na avaliação posterior, voltar como um desarranjo, ou voltar como uma disfunção, ou voltar como qualquer outra coisa. Não necessariamente ele vai voltar como uma síndrome de dor crônica, porque síndrome de dor crônica é um distúrbio neurofisiológico primário. Eu considero a síndrome de dor crônica um distúrbio funcional ainda. É um distúrbio funcional do funcionamento da via nociceptiva. É uma via nociceptiva que não está funcionando direito. Às vezes uma palavra, às vezes uma educação certa, às vezes um movimento que produziu a desensibilização necessária, ele volta diferente. Então ele volta com outra classificação, Uhum. entendeu? Quer ver um exemplo? Eu tenho dois exemplos Vamos do lá, diploma, tô gostando, tô gostando. dois pacientes do diploma que marcaram demais. Um deles era lá nos Estados Unidos, eles não têm muito. Cara, lá é guerra. Lá é guerra. Trabalho lá é guerra, bicho. Então, assim, o cara teve um acidente, se ele parar de trabalhar, ele fica sem receber. Então, assim, a pessoa vai trabalhar mesmo mal. Então, o cara era um cara novo, tinha menos de 30 anos, ele teve um acidente de carro, um pouco mais de 3 meses antes, e ele tinha uma dor da cabeça até a lombar, vindo para os dois ombros, só nas costas. Como se fosse aquele body chart, ele veio pintar as costas inteiras, assim. É, relacionado a um acidente de carro. E aí ele veio já com 3 meses trabalhando como na construção civil. Então ele ia lá, vinha aquela capacetinho amarelo com a roupa de construção civil, e o cara mal conseguia se mexer. Então lá eles mesmo assim, mesmo muito mal, eles trabalhavam. E aí ele veio, assim, cara, foi claro, né? Ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia se abaixar, ele não conseguia fazer barba, o cara chorou umas 50 vezes durante a anamnese, muito mal, assim, com medo de perder o trabalho, mesmo não conseguia mais fazer as coisas dele, várias bandeiras de várias coisas. E aí, exame físico, era cervical o ponto principal, ele fazia assim, ai, 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 qualquer coisa. E eu, assim, diploma, né? Tava lá o meu instrutor olhando, e eu,
Cara, eu já teria classificado como. Estava bem no começo ainda do diploma, estava na terceira, quarta semana. Falei, cara, tem que tentar classificar, então vamos fazer exame físico direito. Aí deita aqui, faz tração, não sei o que lá, fazendo um monte de coisa, o cara com vários sinais de hipersensibilidade, vários. E eu forçando a barra para avaliar o cara, e o cara muito assim, se agarrava na maca de tanta dor. Aí eu falei, bom, já teria classificado como sinus de dor crônica, mas aquilo que a gente conversou, forcei a barra e tentar achar um desarranjo. Sim. E aí tomei uns porrinhos depois, claro, né? Porque eu fiz aquilo tudo, não era pra fazer, né? E aí eu passei para ele o seguinte, eu falei, bom, já que é síndrome de dor crônica, a gente vai fazer o seguinte. Passou relaxado e hipercorrigido, porque até um instrutor ele veio e falou, para um pouquinho e tal. Foi um paciente horrível, uma avaliação horrorosa minha. E aí o cara, para um pouquinho, vamos tentar fazer uma coisa mais leve e tal. Eu passou um relaxado e hipercorrigido para começar, o cara voltou pior. E aí ele tinha muita hipersensibilidade na coluna toda. Você fazia tração cervical, ele sentia uma dor em faixa na lombar. Então era muita hipersensibilidade. Aí eu falei, vamos como é que tá o slump? Ele não conseguia nem mexer a cabeça para fazer slump, né? Esticava uma perna, sentia dor enfacada na cervical. Eu falei, bom, vamos tentar fazer um slump, começar a mexer. Eu quero dar movimento para tentar produzir inibição de dor, né? Eu fiz educação, expliquei bastante para ele, o cara tinha uma cabeça boa, era motivado e tal. E aí, depois de educação, falei, qual movimento você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, pega as duas pernas, estica até onde sentir uma fisgadinha leve em qualquer parte do corpo, pode ser na coxa, pode ser nas costas, e volta. Estica as duas pernas e volta. Estica as duas pernas e volta. Você vai fazer isso daí, se essa dor não piorar, até 6 vezes ao dia. E o ideal é que você faça mais ou menos aí de 10 a 15 repetições. Então, esticar e dobrar as duas pernas numa posição sentada confortável. Nem era para tentar relaxar a coluna, nada disso. Ele fez isso aqui, ele voltou 3 dias depois com a amplitude de cervical metade do caminho melhorado. Ele falou, cara, como é que pode mexer a perna e o pescoço soltar? Então, a gente pode usar de movimento, de tratamento indireto, fazer movimento numa área que não dói ou que dói muito pouco, para tentar produzir um efeito analgésico à distância. Isso eu uso o tempo inteiro. Então, você tem um paciente com dor cervical crônica, você não consegue evoluir na cervical, vai para a lombar. Várias vezes você mexe na lombar, ele volta uma cervical menos sensível, você consegue achar um desarranjo na cervical. Então, esse cara, como ele já estava lá na quarta semana, eu acompanhei ele por umas 5, 6 semanas, eu não lembro exatamente quanto que foi. Ele estava com dor há 3 meses e teve uma resposta assim, fantástica com o tratamento indireto. A gente conseguiu começar a mexer no pescoço, mas ele nunca virou um desarranjo. Ele nunca teve resposta mexendo na cervical. Então, eu passei para ele já para exercício cardiovascular, estímulo cardiovascular e educação, basicamente, tudo no membro inferior, e ele foi melhorando a cervical cada vez mais, até que chegou um ponto que ele ficou com o movimento completo da cervical. Ele não tinha perda de movimento da cervical, entendeu? Então eu não tratei, ele não virou um desarranjo. Para mim ele foi de uma síndrome de dor crônica para um mecânico inconclusivo, talvez, entendeu? Ele não chegou a virar um desarranjo. Agora, falando de mecânico inconclusivo, quando a gente chega no mecânico inconclusivo, o espectro, né? Vamos imaginar o espectro biopsicossocial. Aqui está a síndrome de dor crônica, bem próximo do nosso plástico primário, porque nada é 100%, né? Nem um estruturalmente comprometido você vai estar 100% no nociceptivo. Então você está lá próximo do nosso plástico primário, o síndrome de dor crônica. O mecânico inclusive ele está bem no meio do caminho. Ele é uma mistura, o mecânico inclusive. Ele tem um pouco de sensibilidade, ele tem um pouco de mecânica. Então o paciente ele responde mecanicamente, mas sem um padrão muito bem definido. Então ele tem uma resposta mecânica, nociceptiva, mas ele também tem muito sinal de hipersensibilidade. Eu peguei uma paciente lá que ela não sentava, ela ficava em pé o tempo inteiro, e aí, a gente vê isso bastante, né? E aí comecei a fazer uma avaliação dela, bem assim, levando para um desarranjo, poderia ser. Comecei com extensão para ela, ela voltou, quando eu fui na recepção, ela estava sentada na segunda consulta, eu falei, que beleza, tá sentada. E aí ela veio uma evolução ótima para desarranjo, do nada ela voltou, cara, tô muito pior, não sei porquê e tal, parou de evoluir, e aí eu não achava mais preferência direcional nenhuma, flexão, extensão, lateral, fiz várias combinações de movimento, mecânico inconclusivo. E ela tinha uma característica, quando se você mexesse demais numa direção, tinha uma melhora, depois uma piora. Aí mexer na outra direção, uma melhora, depois uma piora. Isso eu levo a crer que é uma resposta muito mais do sistema nociceptivo do que uma resposta mecânica. Porque quando você começa a estressar demais, é um paciente que normalmente tem algum grau de sensibilidade, ele começa a piorar, mas não pelo ponto de vista mecânico, porque a mecânica não muda, o que muda é o sintoma. Então, para mim, é uma sensibilização periférica. Eu vejo muito o mecânico, inclusive, como uma sensibilização periférica importante. A síndrome de dor crônica é uma sensibilização central importante e o mecânico, inclusive, como uma sensibilização periférica importante.
E minha experiência com mecânica inconclusiva vários desses pacientes têm um padrão de produção do sintoma ou de mudança do sintoma com atenção do sistema nervoso. Então, quando você faz os testes neurodinâmicos um pouco mais trabalhados, ninguém faz, assim, eu pelo menos não faço testes neurodinâmicos muito trabalhados no paciente regular. Eu faço os testes rápidos que tem do mediano, teste rápido para ver se tem tensão neural da perna, eu não fico vendo o slump certinho, não faço isso. Sim. Esse mecânico inconclusivo eu faço. E várias vezes eu vejo isso direto no mecânico inconclusivo. Ele tem o que o Shacklock chama de disfunção de deslizamento. Porque quando você bota tensão na raiz, ele tem uma resposta normal, e quando você tira a tensão, ele piora, aumenta a dor. Eu vejo isso muito no mecânico inconclusivo. Na minha opinião, isso é a alodínia cinemática neural. Quando você bota movimento no nervo, o nervo produz uma dor num movimento que não era produzidor. É mais uma resposta exagerada da via nociceptiva. Para mim, isso não é uma disfunção de deslizamento. Para mim, isso é uma sensibilização periférica com foco no tecido neural. E esses pacientes, quando tem esse tipo de sinal, eles respondem bastante com o movimento visando o sistema nervoso. Então, começa às vezes com flexão cervical, às vezes até com desvio contralateral cervical, depois começa com algum movimento de braço, às vezes aqui embaixo, e vai evoluindo para um movimento de braço mais amplo, mas eu considero isso como uma preferência direcional de nervo, porque responde bem, responde rápido até esses pacientes. Esse, para mim, é um subgrupo dentro do mecânico inconclusivo, porque o mecânico inconclusivo é aquilo, eu acredito que ele um dia ainda vai se dividir em mais coisas, porque é um grupo bem heterogêneo. A gente sabe que tem vários perfis diferentes dentro desse grupo mecânico inconclusivo. Uns mais próximos do nociplástico, outros mais próximos do nociceptivo. Então, dentro do mecânico inconclusivo hoje, a gente tem um trabalho do Clinical Prediction Rules, né, que você vê ali um conjunto de critérios, de sinais e sintomas. Se tiver 3 de 4, é tal coisa. Tem tantos por cento de chance de ser tal coisa, entendeu? Tem um desse para alterações de MODIC que são relevantes clinicamente. A gente sabe que MODIC tem um monte de gente que tem e não tem nada. E tem os pacientes que, se você apresentar um conjunto de sinais e sintomas, você pode classificar como uma alteração de MODIC significante, importante. Isso não está ainda fechado na literatura, tem uns trabalhos da Europa que são bem interessantes sobre isso, usando a classificação de MDT junto com essa classificação de Clinical Prediction Rules para alterações de MODIC significativa, e está dentro de mecânico inconclusivo, ou seja, é um mecânico conclusivo que não está no 50% do espectro, está mais próximo do nociceptivo. Esse que eu te falei da alodínia cinemática neural está mais próximo do nociplástico. É uma sensibilização periférica. Então, o mecânico conclusivo tem várias coisas dentro dele ali, e você tem como, usando uma linha de raciocínio mecânica ainda, escolher qual vai ser a melhor abordagem para esse paciente. Se o paciente tem muita disfunção associada, ele tem muita déficit funcional, né, déficit funcional associado, é ótimo você começar a focar na função, esquecer sintoma, esquecer como ele responde, tentar focar, tirar o foco da dor e fazer função. Esse é o clássico do mecânico inconclusivo, né? Mas tem vários pacientes com mecânico inconclusivo que não tem um déficit funcional muito grande. Tem dor. Mas não tem assim, consegue fazer tudo, mas só tem dor. A dor atrapalha. E é uma dor que atrapalha quando ele faz alguns tipos de movimento, mas ele consegue fazer tudo. Então, não tem muito sentido na minha cabeça você focar na função desses caras. Entendeu? Porque você não tem aquilo, não tem um déficit funcional. Eu peguei uma paciente uma vez que eu fiz uns testes funcionais com ela avançadíssimos, vários, e ela conseguia fazer tudo, só que ela tinha uma dor importantíssima, dor 7, 8. Mas ela conseguia fazer tudo. Então ela falou para mim, olha só, eu não tenho dificuldade de fazer nada, eu faço exercício. O pior paciente que tem é aquele que tem dor crônica e faz exercício, né? Te tira metade do que você pode fazer com ele, ele já faz exercício. Os pacientes são bem desafiadores, né? Então, ela fazia exercício, ela era ativa, ela não tinha disfunção nenhuma, mas ela tinha muita dor. Então, esse paciente, ela encaixava meio que no mecânico inconclusivo, porque ela tinha muita resposta mecânica, não fazia muito sentido você ficar em exercício geral e tal, até porque ela já fazia. Então, você tem que tentar buscar outros parâmetros. Eu gosto muito de você tentar fazer uma análise mais seletiva de qual tecido está hipersensível. Qual tecido. Então, você... Na neurodinâmica, eu acho que isso é um caminho bem bom, assim, dá muitos resultados, que você bota no slump lá, você faz um slump bem certinho, acha a posição, trava ali no cervical, estica a perna, sente a resistência, você acha a resistência um pouco maior aqui de um lado do que do outro, onde tem sintoma. Isso já é uma indicação. Esses pacientes, como são hipersensíveis, o paciente que tem sensibilização, isso que é o pulo do gato, ele
menos nocicepção é necessária para produzir grandes sintomas. Então, uma nocicepção minúscula, que às vezes não produz sintoma em ninguém, o cara, como está hipersensível, dá um sintoma exuberante. Às vezes o cara tem uma dor na perna inteira por um bloqueio leve de deslizamento de um nervo. E aí você mexe na coluna e o nervo não solta. Então não é um desarranjo, não é um problema de mobilidade articular ou enfim, local da coluna. E aí você tem que mexer em outras regiões. E aí você tendo, de novo, usando o sistema como um todo, você vai ter critérios de passar para o próximo nível. Então você sempre tem que tentar descartar desarranjo. Por quê? Porque é muito prevalente, é uma maravilha, responde rápido, você sabe como tratar muito bem, tem uma boa indicação de prognóstico, mas rapidamente quando você vê que não é, você vai para o próximo nível. Será que ele não pode ter alguma alteração mecânica, alguma alteração estrutural de outras estruturas que não a parte vertebral? Interessante isso. Então você analisa ainda mecanicamente, só que mexendo em outras estruturas. Eu acho isso bem legal, bem interessante para esse perfil de paciente. Não, isso é o verdadeiro pulo do gato. Tá dando para entender direitinho assim, a ideia? Essa aí é o que eu tô falando. Essa é uma ideia minha, é o que eu vejo na minha prática clínica, entendeu? O que eu fui tendo de insights e usando, e são coisas que eu vejo que trazem resultados. Mas é aquilo. Cada um que tem assim, um domínio de uma outra técnica qualquer, ou então de algum. Às vezes o cara está no mecânico conclusivo, o cara não pode fazer, às vezes, uma avaliação de controle motor e focar no controle motor? Pode. O que impede? Não impede nada. Sim. Você está trabalhando dentro do funcional com o cara, com exercício, você não está indo para terapia passiva, você está educando a pessoa, está mantendo a pessoa ativa. Você pode usar uma técnica de controle motor nesses casos, usar um PNF. Eu acho PNF fantástico nesses casos também. Você usar a noção do PNF nesse perfil de paciente de mecânico inconclusivo. Então, perfeito. Você usar... Aí é que entram outras coisas... Podem entrar outras coisas, na verdade, e aí isso vai muito da prática baseada em evidência. Você, nesse momento, você tem que usar o que o paciente quer, o que você sabe e o que tem algum respaldo científico. São esses três, o tripé da prática baseada em evidência. Não adianta agora eu vou usar neurodinâmica que o Marcel falou que é legal, só que não sabe nem como é que o nervo se mexe, não sabe para onde... Não precisa disso, né? É isso, eu acho que é um conhecimento válido, eu acho que, assim, complementa muito ao MDT, porque você tem como pensar dessa maneira, é uma direção de preferência direcional neural, isso se encaixa muito bem, mas não é a única maneira de tratar. Você pode tratar de outras maneiras, com a técnica que você mais gosta e da maneira que você mais tem afinidade e o que o paciente quer. Porque várias vezes você quer que ele faça um exercício em arco final, mas ele não quer. E aí? Ele tem medo, ele não quer fazer. Ele acha que aquilo pode ser prejudicial a ele. Então, várias vezes você... Por exemplo, eu peguei uma paciente uma vez, isso foi muito legal. A paciente tinha uma dor no ombro, era uma senhora com dor no ombro. Cara, mas era dor no ombro assim, é óbvio que era cervical, era muito óbvio, a avaliação inteira era muito óbvia. Mexer na cervical, ela tinha mais movimento de ombro, muito, muito direto a avaliação dela. E aí ela voltou na reavaliação e falou, não estou entendendo o que você quer. Eu tenho uma ressonância que fala que meu ombro está machucado. O meu médico falou que o meu problema está no meu ombro. O que você está querendo mexer no meu pescoço? Está quieto. Eu falei, caraca, e agora o que eu faço? Eu falei, vamos trabalhar o ombro. Deita de barriga para baixo, apoia no cotovelo, segura a sua cabeça assim, ó, que eu estou fazendo bastante força no seu ombro. E aí, cara, eu tive que inventar os negócios com ela, trabalhar basicamente deitado, para tentar fazer com que ela entendesse que era o ombro, mas na verdade tratar de maneira indireta a cervical. Cervical. Porque aquilo é a preferência do paciente, entendeu? O paciente não queria mexer na cervical. Eu não posso chegar e passar por cima do que o paciente quer, porque ele vai piorar. Se você faz uma coisa que o paciente não quer fazer, ele vai voltar pior, mesmo que seja a preferência direcional, ele vai voltar pior, entendeu? Então, tem que ter um pouco de jogo de cintura nesses momentos com esse perfil de paciente. Mas então, falando um pouco... Pode falar, desculpa, eu falo de... Duas questões aqui. Eu acho que uma você já respondeu lá no início. A Ivani está perguntando se toda essa visão que você tem na prática clínica, você adquiriu fazendo o diploma ou você uniu a outros conhecimentos? Aí eu lembro que você falou no início que... Continua. Essas coisas, assim, pegar essas classificações e tentar entender a classificação melhor, isso eu já fazia antes do diploma. Isso é o que eu falei, eu meditava muito em relação a essas coisas, sempre gostei de pensar em relação ao sistema, que eu acho que é uma boa coisa que todo mundo deve fazer, e tentar entender o que é isso, o que é o treinador crônico, o que é a mecânica inconclusiva. E aí eu fui testando com os pacientes mesmo, né? Foi uma experimentação clínica que eu tive, e aí eu fui vendo resposta, na verdade, né? Então, não foi... No diploma eu já fui fazendo... Eu fiz várias dessas coisas no diploma, inclusive, né? Até a gente teve várias discussões lá sobre isso,
Teve uma paciente que teve um trauma no cotovelo, ela ficou com um edema muito grande no cotovelo, caiu, escorregou no trabalho, caiu de cotovelo. E ela tinha muita dor para mexer, mobilização quase nenhuma de cotovelo. Cotovelo, quando tem trauma, é muito ruim, né? Fica uma mobilização muito ruim. E ela falou, num dia, ela falou, eu tenho sempre uma dormência no meu dedinho. Só que ela me falou, dormência no dedinho. Eu fazia uns testes básicos de botar ela numa posição que botava tensão na raiz, no plexo, de forma geral, e ela relatava muita dor no cotovelo e muita dor na mão. Então ela era uma paciente classificada como trauma, que não dá para evoluir nem em arco médio com ela, para mexer no cotovelo, porque ela ficava pior. Quem avaliou ela no começo, a primeira avaliação não fui eu, foi o próprio instrutor, e ele passou um arco médio e ela voltou pior, porque ela não conseguia mexer nada no cotovelo. E eu comecei com ela com a mão no peito, cotovelo parado, fazendo inclinação contra o lateral do pescoço. E ela ganhou uma amplitude absurda em poucos dias. Entendeu? Por quê? Porque ela tinha no cotovelo, ela tinha alguns critérios, alguns sinais que me levavam a crer que era uma irritação, uma sensibilização periférica do tecido neural. Então, ela era trauma, mas se caracterizava como uma sensibilização periférica. Entendeu? É que fala, é misturado. Entendi. Fala pra gente aqui. Quando você fala assim, eu falei pra ela voltou depois de 5 dias. A mão aqui e fazendo esse movimento. Tá? Sim. E ela voltou depois de 5 dias. Como é que você consegue convencer a paciente, não só nesse momento, na amnese, na avaliação, desculpa. Como é que você consegue convencer a paciente que ela tem que fazer aquilo? É simples, cara. Assim, essas coisas, é o que eu falei. Esses casos assim, esdrúxulos, você tem resposta na hora. Entendeu? O tecido neural, quando você mexe com ele tem uma resposta muito parecida com o desarranjo. Muito parecida com o que eu falo. Eu chamo de desarranjo neural. Porque é muito parecido. Você mexe, o paciente melhora na hora. Então, só que você não está mexendo com uma noção de mexer na articulação, mexer na junta, você mexe pensando na dinâmica do nervo. Então, esses pacientes que têm muita característica, muito sinal neurogênico, eles tendem a... Se você não, claro, se você descartou... Sempre se você descartou, tá, gente? Eu estou falando aqui em si descartando desarranjo. Você não tem critério para desarranjo nesse momento. Você parte para mexer no nervo. Se o paciente tem uma dor em queimação, tem uma sensação esquisita, tem uma dormênciazinha na mão, mexe no nervo se não for desarranjo, que ele pode voltar como desarranjo. Ou ele pode voltar como outra coisa. Isso que é legal, muda a classificação, ele volta diferente, entendeu? E aí você mexe, mas ele muda na hora. Então ela faz isso aqui, eu falo, estica o cotovelo agora. Ela voltou, esticou o cotovelo 20 graus a mais, entendeu? E ela, claro, ela se convenceu a mexer no pescoço. Claro, nesse momento você tem uma educação específica. O que eu eduquei? Isso, tá inchado, isso eu queria chegar nesse ponto. Tá inchado o seu cotovelo, tem vários nervos que passam no seu cotovelo, esse nervo que dá essa dormência no seu dedinho passa por aqui, eu palpei, ó como é que tá duro aqui, isso aqui é edema. Tá. Então, a gente não consegue mexer aqui porque tá com muito edema, tá muito apertado, então tá muito sensível, então a gente tem que começar a mexer. Aí eu falo, se você mexer na sua mão, o nervo no seu pescoço mexe, então a gente não precisa mexer no lugar para mexer com o lugar, você pode mexer à distância, aí chegou nesse fato de mexe no pescoço para tratar o cotovelo, entendeu? E essa paciente, depois de um tempo, eu comecei a tratar como um trauma mesmo, né? Porque ela já conseguia ter arco completo, mas eu tratei ela, quando chegou em arco final, para recuperar do trauma, eu tive que fazer em arco final numa posição neurodinâmica. Porque quando eu fazia no arco final numa posição neutra, ela não respondia. Então, assim, é um caso muito interessante. E aí é um caso que você consegue usar a técnica neurodinâmica baseado no MDT. Isso mostra o poder que o MDT tem, né? No sistema de classificação tem. Você dominar o sistema de classificação, você domina o cenário. Então você sabe que esse paciente tem um critério... Cara, o exemplo mais clássico, osteoartrose de joelho. Osteoartrose de joelho, você tem praticamente todas as articulações, todas as classificações que você pode dar no paciente com osteoartrose de joelho. Ele pode ser desde um estruturalmente comprometido, que é uma osteoartrose significativa, que é importante clinicamente, até um desarranjo, ou um mecânico inconclusivo. Então você tem várias classificações dentro de uma osteoartrose. O paciente chega com um critério de osteoartrose. E aí você pode ter essas mudanças, essas nuances de classificação de acordo com a resposta que ele tem. É isso, a gente tem a classificação provisória, ela vai ser confirmada ou não no retorno, ou ela pode ser confirmada e trocada. Isso eu vejo direto. Então, confirmado e trocado existe. Então, o paciente pode mudar, tanto dentro do desarranjo, mudar para uma outra direção, ou dentro de uma
síndrome do dor crônica ou de mecânico conclusivo virar um desarranjo ou virar uma outra coisa. Isso acontece. E aí é que tá. Você não tem que ir no follow-up achar que você tem que simplesmente continuar o tratamento. Que é aí que você começa a errar. Você tem que reavaliar tudo. Critérios. Critério subjetivo, objetivo, reteste e conduta. Tem que ser o passo a passo. Você simplesmente, vamos evoluir carga aqui porque está melhorando, ou então, desculpa, vamos manter a carga porque está melhorando, ou então estagnou, vamos evoluir carga. Às vezes o paciente mudou e você está só tentando correr atrás do desarranjo que ainda já não é mais. Entendeu? Então, sempre, sempre, sempre mantenha o sistema e sempre, sempre, sempre classifique em todas as consultas. Esse é o maior conselho que eu dou para todo mundo, classificar em todas as consultas. Não mantenha a classificação. Tem que se provar isso, você tem sempre que provar que a classificação está certa. A mania que nós temos, né? Foi falado hoje, mais cedo, foi falado ontem com a Amandinha. Nós sempre queremos, de qualquer maneira, achar um desarranjo, né? Mesmo o paciente nessa sensação, nessa situação de sensibilização central ou periférica, nós queremos achar o desarranjo, de qualquer jeito. Você quer ver uma maneira, ficamos frustrados, porque nós não achamos o desarranjo e pioramos o paciente. Exatamente. E aí você, teoricamente, perdemos o paciente. Não, o que você faz? Você questiona o sistema, coitado. O sistema... Também. O sistema é bom, o sistema funciona. O sistema não me deixou ganhar dinheiro. Só que o sistema, você tem que saber lidar com essas variáveis. Entendeu? A nossa cabeça, a cabeça do paciente é igual a cabeça do fisioterapeuta. A gente quer segurança, assim como o paciente, porque o paciente quer se sentir seguro. Se ele está inseguro, ele tem um problema. Se a gente tem um paciente, que você fala assim para o seu cérebro, como terapeuta, cara, não sei o que está acontecendo. Isso te dá uma incerteza, te dá uma insegurança absurda. Então eu falo que o fisioterapeuta ele tem que ser um cara que tem prazer em ter incertezas, porque você o dia inteiro, todo dia, se você está pensando em todo o paciente, você está incerto, inseguro do que está acontecendo, você não tem certeza. Ele pode voltar melhor, ele pode voltar pior, do mesmo jeito. Então essa incerteza tem que te motivar, não tem que te desafiar. Então a gente tem que sempre estar correndo atrás de uma resposta, do correto. Mas não tentar botar o paciente no seu porto seguro. É isso, você tem que ficar inseguro. Quando você vai estar inseguro com todo o paciente, você está tratando bem. Porque você está sempre correndo atrás de alguma coisa. Se você entrar nessa zona de conforto, vai dar alguma coisa errada. Entendeu? Porque você está classificando automaticamente. Você passa a entrar num reconhecimento de padrão, não num raciocínio clínico hipotético dedutivo. Você para de gerar hipótese. Você simplesmente começa a tratar como se fosse desarranjo, que não é. Isso é bem interessante. Então, mas quer ver um exemplo que a gente não busca muito desarranjo? Paciente que dor relacionada ao esporte, por exemplo, corrida, e o paciente chega com uma dor, sei lá, no joelho ou no pé, uma fascite plantar, e você vê lá, começa... Eu gosto muito de quando é extremidade, de começar sempre com teste funcional, né? Eu não começo com teste de mobilidade, eu gosto de pedir para o paciente me reproduzir como é que dói. E aí ele era um corredor, sentia dor na face plantar, veio com fascite plantar e tal. E aí, quando ele começou a me mostrar, cara, ele tinha uma instabilidade de quadril, aquele valgo dinâmico absurdo bilateral, com uma queda do pé, uma coisa assim, gritante demais. O fato de eu ter começado vendo esse negócio me tendenciou a achar que ele tinha um déficit funcional da corrida. Me tendenciou a achar. Eu saí do sistema. E aí eu fui lá, passei para ele um mês, eu falei, você volta daqui a um mês, você vai fazer esse programa disso aqui. Prescrevi com ele, fiz com ele, mostrei como é que era, vai para casa, faz um mês e volta aqui depois. Para de correr por um tempo, tá muito sensível o pé, mas aí depois eu vi, claro, vi lombar, vi pé, vi várias articulações, movimento repetido, sem perda, sem resposta. Eu já estava na minha cabeça tendenciada a mandar o cara fazer controle motor. Aí ele fez por um mês, aí eu falei, você vai testar corrida na terceira semana de exercício. Tá? Você vai fazer exercício por 3 semanas sem correr, e na terceira semana você vai fazer o exercício. Vai correr. E aí ele fez isso, quando correu, sentiu dor no pé de novo. Aí falou, doeu o pé. Voltou lá, eu reavaliei o cara simétrico, perfeito. Aí eu fui olhar e falei, caraca, que droga, crente que era isso. Aí eu fui lá, o cara tinha uma rigidez de hálux, perda grande para extensão de hálux, fazia movimento repetido de extensão de hálux sem carga, melhora parcial, movimento repetido com carga, ganhou muita amplitude de hálux, voltou a correr no dia seguinte sem dor nenhuma. Sempre foi um desarranjo de extensão de hálux, e eu fugi do sistema, fui por reconhecimento de padrão, fugi do sistema e perdi um mês de consulta com o cara. O cara ficou um mês com dor ainda, sem correr, sem treinar, porque eu, em vez de seguir o sistema, fui reconhecer um padrão que era de controle motor e me ferrei, entendeu? Então, eu falo, sempre se mantém no sistema, que quanto mais no sistema você tiver, menos você vai errar. E quanto melhor você ficar em entender as nuances do sistema, mais acerto você vai ter, mais controle você vai ter. Eu acho que o legal é ter o controle.
você chegar para o paciente e falar assim, olha só, eu não consigo te melhorar significativamente, mas você pode melhorar se você entrar num programa de exercício e se mantém em exercício por um período prolongado. Tem tudo, as pesquisas mostram que você tem osteoartrose de joelho avançada, não consigo mudar, mas se você for entrar num programa de exercício tal, tal e tal, você vai ter a melhora. Mas talvez você não fique andando normal como você andava antes, mas você pode ter uma capacidade de marcha muito maior. Isso é honesto com o paciente. Você é honesto com o paciente, você controla a situação, você não fica também ansioso de melhorar ele. Você sabe que ele não é um desarranjo. Então você tem controle da coisa, você não fica ansioso, igual uma disfunção contrátil, uma tendinopatia. Você sabe que é uma tendinopatia, você sabe que ele pode ter uma melhora em algumas semanas, mas a melhora total, funcional, vai demorar um certo tempo. Então você tem esse controle, você não fica ansioso de, por exemplo, tendinopatia, vou fazer um reposicionamento da escápula, o cara fica um pouco melhor, aí você faz um mês de exercício da escápula, o cara depois, quando volta a jogar, tem a mesma dor. Então assim, você fica inseguro, você não sabe muito bem o que está acontecendo. O sistema MDT te dá segurança para quem consegue usar ele de maneira assim, mais controlada, entendendo o que está acontecendo. Então, entender o sistema é muito importante. Por isso que são importantes a gente estar sempre em contato com o sistema para a gente se botar no sangue, sabe? Botar essa informação no sangue e você já não pensar mais para usar no dia a dia. Uhum. Como que você lida... tem uma pergunta aqui de uma colega. Deixa eu achá-la aqui. Como você lida com um paciente que abole a dor, mas a manutenção da redução é perdida em pouco tempo? Então, essa é uma coisa bem discreta, né? A gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, se ele abole... uma coisa importante aqui. Paciente que deita, abole deitado e fica em pé, volta a doer, ele não aboliu droguíssima nenhuma. Ele não é uma melhora consistente. A melhora consistente é se ele ficar em pé e melhorar. Então você não classifica como desarranjo. A outra coisa que eu vejo muito, dor na perna. Vamos deitar e ficar em prono. Fica em prono, parou a dor. Mas peraí, a pergunta tem que fazer o quê? Assim que você deitou, a dor parou? Porque às vezes só do cara deitar, para de doer. Que desarranjo é esse? Isso não é desarranjo. Entendeu? Então assim, esse é um detalhe. Se você botou o cara na posição, aboliu a dor dele distal, aboliu a dor proximal, e ele ficou em pé, assim que ele ficou em pé, a dor voltou, isso não é critério de preferência direcional ainda. Ainda. Pode ser que seja, você tem que explorar mais. E esse paciente tem que explorar com cuidado. Eu já produzi muita dor na perna aí de querer evoluir carga nesse perfil de paciente, e o paciente não era um desarranjo, eu evoluí carga no momento errado, o paciente me liga no dia seguinte, minha perna está doendo pra caramba, estou muito pior. Então, cuidado para não mastigar o nervo dessa pessoa. Mas deitou, eu sempre pergunto, deitou, você ficou melhor quando deitou? Não, tá a mesma dor. Agora sim vou analisar estratégias de carga. Porque é muito comum o paciente deitar e ficar melhor pelo deitar. Isso não é critério de preferência direcional nenhuma ainda. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Se ele realmente aboliu por causa da estratégia de carga ou se ele aboliu porque tirou a carga, tirou a gravidade. Segundo ponto. Aboliu com estratégia de carga, ficou em pé, ficou melhor e depois de um tempo ficou pior. Tem duas possibilidades. A primeira é, ou ele não tem uma capacidade de manter o desarranjo, e aí pode ser por uma alteração estrutural realmente significativa, ou ele não está tendo a devida estratégia de manter a redução do desarranjo no dia a dia, porque todo mundo sabe que a redução do desarranjo no dia a dia, ele volta a fazer o desarranjo de novo. É muito comum isso acontecer. E às vezes só o que falta é você educar o cara no dia a dia. Mudar de postura regularmente, não ficar numa postura muito relaxada, isso faz muita diferença. Isso foi uma coisa que fez muita diferença no diploma. Eu tendi a essa questão, cara, essa é outra discussão que surge, essa questão da postura, né? Se pode falar da postura, se não pode. Aí que tá, depois a gente acaba sempre pecando por ficar no reconhecimento de padrão. Então não pode falar de postura mais porque você vai ser um nocebento. Mas o paciente, essa que eu falei, está com dor na perna, melhora a postura, dor na perna abole. Cara, você não vai falar de postura para ela, por quê, gente? Se a estratégia de carga, de redução, de ajuste da postura, de mudança da postura, produz uma resposta significativa, você tem que falar. Não é nocebo isso, você tem que explicar o porquê das coisas. Você tem que testar. Você testa a alteração de postura e muda o sintoma, caramba, por que eu não vou usar, gente? Se você testa e não faz nenhuma diferença, eu não vou focar tanto nisso. Posso dar algumas orientações, mas não vou ficar frisando nisso. Então, se o paciente ele tem uma melhora e não sustenta a melhora, você tem que ver se ele está tendo estratégias no dia a dia para manter reduzido o desarranjo. Essa é a principal coisa que tem que fazer. Você não tem que evoluir carga nesses caras, porque ele consegue reduzir com as suas próprias forças. Ele não consegue manter. Não é um problema de redução, é um problema de manutenção. É bem diferente. Então, esse paciente,
Tem essas três possibilidades na minha cabeça aqui. Deu para entender? É a mesma, é a mesma coisa de você falar ao contrário. O paciente ele fica bem, a bole em pé, mas quando ele deita, ele piora? É uma colocação aqui, uma pergunta do colega, Jorge. Olha, isso é um pouco, assim, eu não pensaria muito numa questão, porque assim, o paciente quando deita melhora a dor imediatamente, isso pode ser uma questão estrutural mesmo ali, né? Pode ser uma compressão importante, pode ser uma insuficiência discal real. A gente, hoje em dia a gente falar que pode ser alguma coisa do disco, pode ser alguma coisa do nervo, a gente pode ser até crucificado, né? Mas isso não parou de existir, não, gente. Isso acontece, só que não acontece com todo mundo. Só que tem várias pessoas que têm esse problema, é fato. Tem pessoas que têm problemas inflamatórios, tem pessoas que têm problemas de lesão significativa, importante, relevante. Então esse paciente, quando está deitado, está logo melhor, é um paciente que me leva muito a crer que é um problema estrutural importante. Não é irreversível, não necessariamente é irreversível, tá? Mas é um problema estrutural importante. Você pode reverter ainda, talvez. Não sei. A gente tem que ver de acordo com a resposta dessa pessoa. Entendi. Quando você está em pé bem e deita piora, não Sim. necessariamente é um problema estrutural. Pode ser por alguma outra coisa. Pode ser pela posição que ele ficou deitado, pode ser, entendeu? Uma questão postural, ou seja, um estresse, uma carga, um estresse na posição deitado. Talvez seja isso, porque a gente também tem alguns estresse na posição deitado. Tem gente que deita de lado com a perna cruzada e você tem uma torção da pelve. Tem várias pessoas que ficam na posição esdrúxula e passam a ter dor deitado, entendeu? Aí você tem que investigar mais. Mas eu não pensaria numa questão estrutural de cara, entendeu? Eu peguei um paciente desse que deita melhora, e era bem isso, deitava melhorava. Tinha uma lesão grande na coluna, deitava melhorava. E aí ele estava muito mal quando ele chegou. A gente, com a preferência direcional dele mudou várias vezes. Ele tinha uma característica de desarranjo, ele melhorou bem nas primeiras semanas e depois estagnou. Ele nunca perdeu 100% a dor na perna, abaixo do joelho. Ele tinha dor constante, passou para intermitente, mas nunca zerou. Mas ele já estava com o mecânico inconclusivo. E ele não tinha mais resposta nenhuma para direção nenhuma, já tinha feito bastante flexão com ele, não mudava a perna mais. Então a perna estava num ser ali à parte, entendeu? Às vezes mudava com alguns movimentos, mas não ficava nem pior nem melhor. Era mecânico conclusivo. Aí eu falei, cara, vamos começar a se mexer então. Aí ele falou, eu falei, o que você gosta de fazer? Ele spinning. Eu falei, puta, logo spinning, cara. Eu falei, cara, vamos lá. Eu já tinha feito tanta flexão com ele, eu falei, vamos fazer spinning. Aí ele me ligou no dia seguinte, ele falou, olha só, desde o dia que eu saí da academia de spinning, minha perna parou de doer. E ele nunca mais teve dor na perna desde que ele começou a fazer o spinning. Entendeu? Então, assim, mesmo problemas estruturais grandes, eles podem se caracterizar como um desarranjo, pode reduzir completamente, pode reduzir parcialmente, mudar para o mecânico inconclusivo ou mudar para uma síndrome de dor crônica, e você tem que mudar a abordagem no meio do caminho. Mais uma vez, é o uso do sistema, entendeu? Mas eu achei interessante isso, porque como eu já tinha estressado ele demais, ele não piorava com certeza, mas também não melhorava, eu fiquei seguro de mandar ele voltar a fazer uma atividade de alta intensidade. Quando a gente manda a pessoa fazer alta intensidade, as coisas mudam. Isso eu tenho reparado na minha vida. Quando eu gosto muito de passar HIIT para os pacientes, alta intensidade intervalada, porque isso traz resultado de mudança. Eu vejo mudança, mas você tem que ter segurança mecânica para fazer essas coisas. Então você tem que estar num processo já. Você não pode chegar de cara, vamos lá, vamos fazer um HIIT. Porque você não tem segurança para isso. Mas quando você faz num processo seguro, tem uns resultados bem interessantes quando você faz esse tipo de abordagem. Mas eu expliquei bem? Tem uma pergunta aqui. Vamos ver se é uma pergunta ou se é elogio. O paciente já chegou com dor lombar e sintoma abaixo da panturrilha. Gera carga mecânica. Os sintomas somem da panturrilha e se concentram na lombar. E o paciente em pé faz shift lateral. Não acho que é uma colocação. Caraca. Um monte de coisa, né? Um monte de coisa junto. Assim, eu não sei o que pensar, né, no caso desse. Porque assim, você tem uma resposta de centralização, parece uma centralização. Esse paciente você tem que testar. Se ele levanta com shift, mas ele consegue se corrigir, você não sabe como é que ele vai ficar depois com os dias que forem passando. Você tem que testar alguma coisa, entendeu? Então, esse momento você tem que tomar uma decisão. É para isso que ele está te pagando a consulta. Toma uma decisão. Você pode tomar qualquer decisão dessa. Você pode botar o cara na parede, eu não botaria. Se ele centralizou deitado, ele fez um shift, esse shift pode se desfazer quando ele começar a andar, sentar e levantar, o shift pode se desfazer, mas ele não tem como ter certeza de nada. Então você tem que tomar a decisão. Eu tomaria a decisão em manter essa estratégia de carga deitado e por alguns dias mantendo bastante contato com o paciente para ele te falar como é que foi a resposta sintomática e mecânica dele. Né?
É o que eu faria. Mas nesses casos Entendi. você não tem resposta. Você não tem resposta. Você não tem uma resposta definitiva nesses casos. Isso que é legal, é incerteza, tá vendo? Tá na incerteza, vamos testar. Você testa com frio na barriga. Vai lá, filho, me fala o que está acontecendo. É isso, entendeu? Ô, Marcel, vamos lá. Temos 10 minutos ainda. O pessoal tá pedindo para a terceira hora. Deixar Terceira, você. a minha esposa já está aqui. Vamos ver quantas perguntas vão surgir aí. É que o conteúdo que eu queria passar já acabou, então dá pra gente só ficar nas Ah, perguntas. tá. Perguntas, pessoal? Bebe um pouquinho de água, Marcel. Enquanto vem as perguntas aí, uma coisa que eu acho bem importante é o componente educacional. A gente tem diversos tipos de educação diferentes que a gente pode fazer, né? Diversos, vários. E as educações elas podem ser muito nociceptivas, podem ser comportamentais, podem ser cognitivas, podem ser motivacionais. Tudo isso dependendo do que você está vendo do ponto de vista de toda a sua avaliação, na verdade, desde o começo até o fim. Eu me atrasava muito com o paciente muitas vezes, porque quando o paciente começava a mostrar a bandeira amarela na anamnese, eu já entrava com a educação naquele momento. E aí você falava, aí você testava o cara no desarranjo. E aí o cara ficava bom e depois voltava bom. E aí eu tinha que mudar muitas vezes a educação depois. Então, eu reparo, hoje em dia eu tento educar muito mais quando eu tenho uma visão clínica mais abrangente do que só umas primeiras informações de bandeira, entendeu? Então, o Sim. cara pode falar da hérnia, porque várias vezes o paciente fala da hérnia dele, você educa, faz estratégia de carga, ele melhora, zera, e quando vai ter alta, ele fala da hérnia de novo. Já aconteceu isso com você? Acontece direto. Você educando, o cara não esquece a hérnia, mesmo Sempre. educando. E mesmo ficando melhor. Então, assim, várias vezes, cara, ele vai continuar pensando nisso. Aí você perdeu muito tempo falando uma coisa que não era tão relevante no quadro clínico, porque era uma coisa que ia responder rápido, e você perde tempo de consulta e se atrasa. Eu me atrasava direto com isso. Hoje em dia eu tento segurar um pouco a educação. Mas entender que a educação, ela tem que ser tem todos esses tipos de educação. A gente não tem. E educação nociceptiva ela não está proibida. É isso. Hoje em dia, você falar de mecânica, de sentado, de em pé, de tempo que está sentado, de mudança de postura, parece que você está fazendo uma coisa errada. Então, a educação nociceptiva ela ainda existe. O paciente nociceptivo ele ainda existe e ainda é a maioria. A maioria dos pacientes são nociceptivos ainda. Eles não são. É que os que mais nos marcam são os pacientes de sensibilização. Mas os mais Sim. comuns são os pacientes nociceptivos, claro, São disparados, ainda são. É engraçado que os que no mais começo, deixam com o cabelo em pé. quando você no começo você reduz um desarranjo, você fica, caraca, que legal. Aí depois do 50º desarranjo, aquilo fica normal para você, terapeuta. Então ele não te marca mais. Aí você passa a só focar naquele paciente que dá trabalho. Então você acha que às vezes que o desarranjo é mais ou menos, mas na verdade a maioria esmagadora ainda é desarranjo, só que ele não te marca mais, né? Então, a educação nociceptiva que o desarranjo exige, e ela tem que continuar, ela não pode se perder. Eu vejo muitas pessoas só focando na educação da bandeira, da bandeira, da bandeira. A bandeira amarela, a gente tem revisão sistemática que mostra que a bandeira amarela ela é um treatment modifier, ou seja, você pode ter um desarranjo, fazer a direção de preferência, a preferência direcional certa, e o paciente não melhorar pela bandeira. Mas também não são a maioria dos casos. Isso você vai ver no retorno. Se o paciente volta igual ou pior, aí você vai entrar naquele screening de por que ele voltou igual ou pior. Se você identificar que é a bandeira, aí você vai na bandeira. Porque ela também você dá 500 informações para o paciente. Você dá informação nociceptiva, cognitiva, estrutural, tudo ao mesmo tempo. O paciente vai pegar essa informação 10%. Então você perdeu um tempão e o paciente não vai Sim. assimilar nada que você falou. Entendeu? Então eu tendo a educar o perfil de educação que aquele caso clínico se mostrou como relevante naquele momento. Não todas. Então eu falo pontualmente uma coisa ou outra, mesmo que eu pudesse falar de outras coisas naquele momento, porque ele não vai assimilar. Então eu tendo a usar muito motivação. Motivação mais outra coisa. Motivação mais outra coisa. Motivação é uma palavra, às vezes é um gesto, então às vezes só um vamos lá já é uma motivação para o paciente, entendeu? Você vai conseguir passar segurança. Então acho que a motivação tem que ter sempre. Mas se você vai falar de nocicepção, de bandeira e tal, eu tendo a escolher um só.
por esses motivos que eu falei. É interessante, né, o comentário dos colegas aqui, que o Rodrigo falou, né? Muitas vezes é melhor você criar uma nova crença do que desconstruir aquela crença limitante. Aí É entra no que verdade. você falou, um outro colega comentou. É muita informação sobre educação. E às vezes não é isso que o paciente precisa naquele momento. É Exatamente. muita coisa que nós, como terapeutas, precisamos conhecer, aprender como lidar, como fazer, né? Eu só entro em educação cognitiva e de neurofisiologia, mais uma, neurofisiologia da dor, mais uma educação que a gente dá. Quando eu classifico como síndrome de dor crônica. No desarranjo que tem bandeira amarela, eu tendo a não falar muito da bandeira amarela na avaliação inicial. Eu tendo a falar da parte mecânica, da educação nociceptiva. Porque eu quero confirmar um desarranjo. Então não adianta ele decorar que a dor vem do cérebro se ele fica sentado lá Isso. 50 horas e não levanta, entendeu? Porque eu não vou estar respondendo se é um desarranjo ou não. Então é isso, você tem que confirmar a sua classificação provisória. Então você tem que educar aquela classificação provisória. Não pode se perder na educação também. A gente tem muita ferramenta de educação hoje em dia, aí cai no problema de quando usar qual. Eu tendo a usar a classificação de acordo com a classificação educação de acordo com a classificação provisória daquele dia. É isso que eu tento fazer. Perfeito, cara. É que o Bruno tá falando, né? Muitas vezes o paciente precisa ser encorajado. Para depois você tentar entrar, desconstruir o que foi construído. Que muitas vezes é tão limitante que você provavelmente não vai conseguir fazer nada. E o paciente às vezes até se sente insultado. Isso mesmo. Pessoal, mais perguntas? Nós temos aí 4 minutos. Marcel, quando você falou para mim que seria apenas 1h20, não vai dar certo isso. Eu nem te assustei. Não te assustei mesmo, cara. Mas foi bom, foi legal. Falar de MDT é muito bom, cara. Eu gosto muito. É como eu falei para você aquela hora, né? Estamos saindo do Maracanã agora e sentamos na porta do bar. Você tá falando mal do Flamengo e eu falo mal do Fluminense. É um bate-papo. Pois é. Isso aí. Ô Marcel, se depois você puder me mandar os artigos para eu colocar no grupo. Tá, só me lembra quais que eu falei, porque depois que sai a minha memória apaga. Tá, tudo bom. Então, depois a gente vê a questão da live e eu te mando. Uhum. Me fala que eu mando, sim. Tá. Então, Marcel, eu te agradeço muito aí pelo ensino, pela oportunidade que você nos deu de ter participado desse momento nessa sexta-feira. Que é a sexta-feira, se que podemos dizer, sextou de verdade nos estudos. Isso aí. Foi demais, te agradeço muito. Em nome de todo mundo, vários colegas estão te agradecendo sobre a sua apresentação. Só mais uma pergunta, senão o André depois vai me matar. Quais os cursos e referências? Cadê? Quais os comunicação? Quais os cursos e referências de comunicação que você busca fora do MDT? Cursos de educação? Não, cursos e referências. Cursos e referências. De educação, cara, educação. É livro. Acho que o Retrain Pain é um bom livro de educação. O Retrain Pain, o Supercharge está bem complexo, difícil até de acompanhar, mas é um bom livro. Tem vários artigos sobre educação, vários. Tem muitos artigos sobre educação. Então tem artigos sobre educação, sobre empatia com dor, tem artigos sobre educação neurofisiológica, tem um monte que todo mundo sabe. Mas eu acho que, de novo, é a reflexão de quais os aspectos nociceptivos, cognitivo, comportamental e neurofisiológico. A partir desses 4 aspectos, você consegue selecionar qual tipo de educação você precisa. Se ele precisa, aí você vê lá, cognitivo, o que tem? Quais são as bandeiras amarelas? Tais. Aí você, na verdade, a educação é muito feeling com o paciente. Não tem muito assim um guideline de educação. Não tem. Tem um artigo guideline de educação em dor, eu já li. Mas eu achei ele meio ruinzinho, porque assim, é muito genérico. Cada paciente é de uma maneira diferente. E às vezes você fala a mesma coisa para 2 pacientes falam de maneiras diferentes, entendeu? E recebem a informação de maneira diferente. Então, assim, você tem que adaptar,
tentar entender o que a resposta, por exemplo, você está falando com o paciente fez uma cara feia, cara, muda o que você está falando. Entendeu? É assim, é de acordo com a resposta que o seu paciente está naquele momento também. Então, a abordagem é outro desafio que a gente não tem certeza, não. Mas eu gosto muito do David Butler em relação à parte de dor crônica. É o autor que eu mais gosto, ele tem coisas bem interessantes, cursos interessantes. Ele não veio mais no Brasil, infelizmente ele veio em 2007, mas não veio mais. É um curso que eu acho bem legal. É um livro, o material que ele tem lá é bem legal. O Felipe Reis tem curso de dor crônica, o Arthur Padão tem curso de dor crônica. Tem vários cursos. Na verdade, a informação é parecida, né? É aquilo, você tem que pegar a Sim. informação do curso e trazer para o MDT. Esse é o pulo do gato. Traz a informação do curso para o MDT e Uhum. bota no sistema. Não substitui, adiciona. É isso. Essa é o principal. Tô lembrando um aqui agora, o Augusto, o Neri, ali da Lagoa, Aham. ele falou também do Puente Dura. Foi ali que eu conheci o Augusto. Nós fizemos o curso do Puente Dura, muito bom também relacionado Nossa, a não isso. sei quem é esse autor. Não É sei quem, nunca ouvi o... falar desse Me autor. lembra aí, Augusto, é o... Esqueci o primeiro nome dele. Mas é muito bom também. Ele Então, eu publica falo, muitos artigos. as informações são bem parecidas. Eu fiz vários já. Eu fiz alguns cursos de dor. Fiz com o Dionísio quando ele veio no Brasil aqui, que foi muito bom também, falando de sensibilização central. Mas assim, a informação é bem parecida. Eu acho que é um curso que você, lendo, você consegue pegar, entendeu? A informação. Você não precisa fazer um Uhum. curso para isso. Claro, a informação do curso está mastigada. Mas esse é uma Sim, coisa que você tem como estudar tranquilamente e pegar essa informação aí. beleza. Então, Marcel, ficamos por aqui, tá Gente, bom? obrigado. Foi ótimo, adorei. Passar um pouquinho Vamos de malvite. tentar, vamos tentar ter, vamos tentar ter outras aí mais pra frente. Beleza, só Marcel, chamar. bom final de semana. Igualmente, obrigado, Galera, gente. amanhã é a última live, vai ser com o nosso amigo Roberto, do Sergipe, o MDT no esporte. Então esperamos todos vocês Legal, lá, tá bom? Valeu, galera. legal. Boa noite, Um abraço, Marcel. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.